Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu estou gravando mais uma dica para o meu blog AVS Dicas. A dica de hoje, como todo mundo sabe, ontem foi o dia do cliente e todo mundo aí recebeu seu e-mail marketing da sua empresa, da sua loja que você cadastrou, né? E não vou ensinar todos os passos ainda, porque isso aqui é só uma apresentação do curso de Fireworks que eu vou ensinar aqui. Mas eu vou mostrar como que se faz, como que é feito esses e-mails marketing, qual software utilizado, tá ok? Vamos lá então. Vamos para um file, new document, 600 de largura, 800 de altura. Agora aqui eu vou dar um Ctrl R, vou buscar uma imagem que eu salvei, vou fazer um pequeno retângulo com ela, pequeno, vou copiar e colar do lado dela mesmo. Vou unir essa imagem, Ctrl G, Ctrl C, Ctrl V. Vou unir de novo, Ctrl G, Ctrl C, Ctrl V. Vou unir esse último restante. Agora eu vou fazer na vertical, Ctrl C, Ctrl V. Unindo, Ctrl G, Ctrl C, Ctrl V. Lembrando sempre que o alinhamento, aqui o alinhamento X, aqui o alinhamento Y, vocês vão aprender sempre isso, ele tem que ser em 0. Vamos lá, Ctrl G, Ctrl C, Ctrl V, ok, Ctrl G, agrupou, Ctrl C, Ctrl V, olha, cada vez mais o bloco vai ficando maior, então vai havendo mais facilidade, alinhamento em 0. Já vou unir essa parte com essa também. Ctrl C, Ctrl V. Vamos trazer aqui para baixo a placa, alinhamento em 0. Fechando com a outra, Ctrl G. Ok. Aqui está o nosso background, ou o nosso fundo para o nosso e-mail marketing. Agora eu vou criar um retângulo aqui no topo, como se fosse um topo de um site. A largura depois a gente acerta, mas tem que ser no mínimo igual a do background, 600, e alinhamento em 0. As cores serão num tom de cinza, mas será um gradiente linear. Aonde estiver o preto, eu vou colocar o cinza mais claro, e aonde estiver o cinza, eu vou colocar um branco, fazendo este formato. Também no final do retângulo eu vou arredondar os cantos desse retângulo para 31, aliás, vou mudar para 25, dando um efeito de topo de site. Depois eu vou arrastar ele aqui para cima, a isso, para dizer que ele está descendo. E aqui no topo dele você coloca a logo de sua empresa. Ok, vou aumentar aqui o tamanho da letra para 45, a logo de sua empresa, no caso aqui um tom avermelhado mais conjuntivo. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever um texto aqui, dizendo o seguinte: baixou, aliás, aqui baixou, perdão, letra minúscula depois, baixou o preço. Esse texto nós vamos centralizá-los e usar a fonte Aparajita. Vou colocar ele todo preto e vou aumentar para um destaque bem maior. Baixou o preço. Esse é o destaque da nossa página. Depois eu vou criar outro texto com o seguinte dizer: em 20, tudo maiúsculo, TVs, LCDs com o menor preço do mercado. Ok? Ponto de interrogação, de exclamação, né?
Nós vamos aqui logo abaixo desse daí fazer isso. Só que em baixou o preço, logo abaixo dele eu vou aqui em retângulo, Holdline, vou fazer um retângulo já com os cantos arredondados e vou colocar a cor desse retângulo semelhante à do texto. Dentro dele eu vou colocar um texto dizendo o seguinte: exclusivo para este e-mail. Como aqui, ó. Ou exclusivo neste e-mail, que é mais curto. Quer dizer que essa promoção ela é exclusivamente para esse e-mail. Vou colocar a fonte Arial. Vou colocar a cor branco ou branca, quem prefere aí, mas é branco. Vou selecionar as duas ferramentas e vou alinhá-las. Depois eu vou uni-las, Ctrl G. Pronto, aonde eu movimentar uma, eu movimentarei também a outra. Vou dar um Ctrl Shift G, vou aumentar um pouquinho só o tamanho desse texto aqui para 25, ver o que acontece. Muito grande. 23, vamos ver o que acontece. Muito legal. Vou selecionar o retângulo também, Shift para selecionar as duas ferramentas ao invés de Ctrl, né? E vou Ctrl G agrupá-las. Esse é o nosso exemplo de curso de Fireworks. Posso feito isso, vou alinhar pertinente ao background, baixou o preço. Vou alinhar com o background esse texto e vou alinhar ao background, só que eu vou colocar o texto aqui de Trebuchet MS e alinhá-lo ao background, tá ok? Então essa é o nosso primeiro esboço. Segundo, nós vamos procurar a imagem. O que baixou de preço? As TVs LCDs com o menor preço do mercado. Vamos lá, Ctrl R. Aqui eu já separei essas três imagens, é claro. Agora eu vou pegar a TV. Vou pegar, abrir aqui a TV LCD, que foi o que baixou de preço. Note que ela está num plano horizontal aqui, perfeito. Eu vou aqui, ó, com a Magic Wand Tool ou W, clicar aqui dentro, selecionou ela, eu vou deletar todas as partes brancas, Ctrl D para remover a seleção. Notem que no meio dessa TV existe o que? Existe um esquiador. Eu vou inclinar essa TV para dar o efeito de que ele vai descer a montanha esquiando, inclinando um pouquinho no ângulo aproximadamente de 35 a 40 graus. Vou fazer uma cópia dessa TV, Ctrl C, Ctrl V. Vou girar ela horizontalmente para ficar o oposto dessa minha outra TV. As duas pertinentes, aqui uma do lado da outra. Vou com Shift selecionar as duas e uni-las. Após feita a união, eu vou fazer o seguinte: eu vou alinhá-las em relação ao background. Align, seleciono, pronto, centralizei elas. Agora eu vou fazer uma cópia dessa TV, Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar aqui para baixo, ok, e vou girar ela verticalmente. Girando verticalmente, eu vou ter aqui um efeito já de 4 TVs, mas nosso objetivo aqui não é esse. Depois de girá-las, eu vou diminuir horizontalmente. Aqui está na parte de baixo. Aqui está ok. Depois eu vou colocar ela mais transparente para dar o efeito de espelho d'água, né? Vou alinhar ela aqui com o pé. Pronto. Um efeito de sombra, sombreamento. Depois eu vou dar um Ctrl R e vou buscar aquela outra imagem que define o que é essa TV. Ela é uma TV da Mitsubishi. Só que eu vou fazer um detalhezinho aqui muito engraçado. Com essa Distort Tool, né? Distort Tool.
Eu vou dar um efeito que ela tá quase deitada aqui, né? Aí, ó. Esse é o efeito aqui, encaixando aqui no pé da TV. Depois eu vou em Commands, Creative, Auto Vector Mask. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui, vou Apply. Vou dar o efeito de sombra. Apenas para dar um destaque aí e tal. E é assim que vai ficar. Depois eu vou criar esse Smart Polygon. Vou fazer aqui. Vou tirar o gradiente para sólido. E vou aumentar a quantidade de lados. Tá ok? Feito isso, eu vou clicar aqui. Com Shift pressionado eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Vou alterar a cor para a mesma cor do retângulo. Notem, para ficar igual ao retângulo. Vou trazer essa poligonal aqui para cima. Vou digitar o seguinte texto: só hoje. Ponto de interrogação. Não lembro se eu usei ou não, mas vamos lá. Usei no outro. Só hoje. O ponto de interrogação não, ponto de exclamação, perdão. Agora aqui eu vou alinhar. Vou aumentar o tamanho da fonte para 27. Vou colocar em branco. E vou aumentar só mais um pouquinho, 30. Vou alinhar o texto com a imagem. Notem que ele está alinhando com a imagem. E vou uni-las, Ctrl G. Para onde eu movimentar o texto, vai também a imagem. Ctrl Shift G. Agora eu vou fazer uma coisa aqui um pouco diferente. Eu vou colocar esse texto aqui um minutinho, só mais alinhado com o centro da coisa, da bagaça. Vamos lá, Ctrl G, pronto, já está só hoje. Agora faltou um detalhe, o detalhe mais importante do nosso e-mail marketing, né? Que é o preço, né? Aí nós vamos colocar aqui D, dois pontos, nós vamos fazer R, 1.500 reais. Vamos dar um Ctrl A aqui e colocar a cor já em negrito ou em negro, né, para todos verem, né? De 1.500 reais, diminuo aqui para precinho pequeno, né? A gente tem que fazer sempre. Pego essa ferramenta aqui, ó, chamada de Line Tool. Vou criar uma linha sobre isso aqui. Colocar a dimensão dela 2. Isso. E a cor preta. De 1.500. Agora que vem o lance. Por. Mais um texto. Por. Agora que nós temos que usar toda a nossa criatividade. Esse por, ele vai ser separado do trivial, porque eu vou fazer ele maior, né? Que é, você vai estar com o preço já de destaque, né? Como eu fiz aqui no outro, ó. Por, e o preço um círculo, né? Por... galera, é o seguinte, eu vou ter que dar uma interrompida na videoaula, que ela já vai estar atingindo aí os 15 minutos. Mas eu volto em sequência na videoaula, tá ok? Vamos terminar essa aqui e depois a gente volta em sequência, tá?